Eu posso começar pelo seu Alcides? Com certeza. Pelo seu Alcides. Vamos respeitar as polícias aqui, né, seu Alcides? Boa tarde, seja bem-vindo ao AC24 Agro. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu queria entender o seguinte. As pessoas, para poder fazer a defesa de uma determinada instituição, de um determinado órgão ou de uma determinada ideia, elas precisam conhecer. O Fundepec é pouco conhecido. Eu queria que o senhor aproveitasse o espaço para explicar o Fundepec. Como é que o senhor explicaria, se estivesse numa sala para meninos de 7ª série, Fundepec é? O que o senhor completaria? Aí eu completaria o seguinte, Itaã. Isso. O Fundepec foi criado em setembro de 96. Setembro de 96. 96. Porque já havia uns fundos nos outros estados. Porque seria uma determinação do mapa, para a gente ter mais o controle da febre aftosa. Que naquela época era área desconhecida, não é, senhor? Naquela época, em 99, nós era risco desconhecido. Isso. Foi quando nós recebemos o programa para tal determinação do mapa para nós avançar na defesa. Que até então o Acre não era conhecido. Aí foi quando o fundo entrou. Entrou o governo. Aí o fundo já era constituído. Aí foi quando entrou o governo, entrou a Federação da Agricultura, entrou o Fundepec. Na época o governo de Orley Cameli, não era? 96? Não. 96 foi fundado o fundo. O fundo. Criado o fundo. Agora, quando nós fomos risco desconhecido, isso foi em 99 que nós começamos. Ah, sim, sim. Entendi. Começamos. Perfeito. Aí foi quando veio as ações para nós ser risco conhecido. Correto. Então aí, ô Juninho, a gente já pode entender o seguinte. Já nesse cenário que o seu Alcides coloca, você tem uma, digamos assim, uma aproximação estratégica entre governo e produtor para ver se a gente mudava o cenário aqui, né? Perfeito. Essa era a intenção. Então, como o Acre partiu da estaca zero, nessa época eu não fazia parte do fundo, o Alcides é um dos fundadores do fundo, era uma exigência do mapa para que se avançasse a criação de um fundo privado dos produtores. Então, quando o Acre toma a decisão de começar a erradicar a fitose, tinha que ser criado o fundo. E desde essa época o fundo atuou em parceria com o governo para poder acompanhar e sanar os problemas que apareciam. Então o fundo é de fundamental importância, é uma contribuição dos produtores, até hoje ela existe, até hoje existe essa parceria com o IDAF e nos levou até esse caminho, quer dizer, saímos do zero em termos de sanitário de afitose e estamos hoje nesse estágio atual, mandando gado para o Brasil inteiro, 4 frigoríficos operando de CIF. Ou seja, quando fala isso, explica pra gente, porque você fala assim, nem muita gente entende. Quando você fala 4 frigoríficos cifados, o que isso significa? Significa... Que conquista é essa? Essa é uma conquista enorme, que a gente tinha uma empresa ou duas durante muito tempo. Todos os frigoríficos hoje ampliando capacidade de abate, vários já dando os primeiros encaminhamentos com exportação, e o Fundepec tem uma importância fundamental disso. E como você falou, as pessoas escutam muito de fundo, mas não sabem a importância que o fundo teve nessa trajetória toda. Então, o que é o Fundepec? São produtores que contribuem espontaneamente e o fundo dando esse apoio durante esses quase 30 anos. Então, você veja a importância desse quase uma parceria público-privada, né? Sim, sim. Juninho, eu posso ajudar a tentar conceituar o fundo? Vamos explicar o fundo como se fosse uma espécie de poupança. É uma gavetinha que vocês têm. Isso. E que cada produtor coloca mensalmente, eu não sei qual é a regularidade, mensal ou anual, coloca um bocado de dinheiro ali. Agora eu queria que vocês explicassem o seguinte. Itaã, você está falando aí com o seu Alcides e com o Juninho, que tem esse fundo para desenvolvimento da pecuária, mas vai juntando dinheiro para quê? O objetivo primordial do fundo era você guardar uma reserva dele para o rifle sanitário, que nada mais é do que se você tiver um foco, você faz um cerco sanitário e o fundo entra com caráter indenizatório. Então metade da arrecadação do fundo, ela fica para o rifle sanitário.
Esse era o objetivo principal do mapa, Isso, sim. pela agilidade de indenizar um rebanho, que o governo não tem isso na lei. Certo. Então, o sentido primordial é esse. Então, Certo. no nosso caso, 50% do recurso vai para o rifle sanitário. Certo. Então, eu expliquei a primeira importância do fundo, mas o objetivo tem esse também, caráter indenizatório no caso de um foco de aftosa. Se criam, Perfeito. o exemplo recente que eu te dou é lá no Rio Grande do Sul, na questão das aves. Das aves. Aquele caso de gripe aviária que aconteceu Isso, correto. no interior do Rio Eu Grande não do sei Sul. como se deu a indenização lá. que Mas são a gente grandes tem indústrias. segurança de que Mas houve uma indenização. com certeza há. Quando você abate, você tem que eliminar. Isso são protocolos, não brasileiros, mundiais. Então, por isso a importância de fundo. Esses últimos estados que saíram agora, que agora o Brasil todo foi erradicada a aftosa, agora nós estamos todos no mesmo estado sanitário, o Brasil inteiro. O Acre, inclusive, saiu na vanguarda, Acre e Rondônia. Isso aí a gente pode até ter orgulho. Acre, Rondônia. Foram, e aí Santa Catarina era o primeiro durante muitos anos. Certo. E depois foi Acre e Rondônia. Então, nós, até nesse ponto, nós fomos bem... parte do Amazonas. E parte do Amazonas. porque veio o junto com sulzinho Acre. do Amazonas Isso, aqui, né? Muito uma região pequena. Certo. Então, esses são os caráteres dos fundos emergenciais. E de origem privada pela agilidade no critério indenizatório. Agora, tem outra coisa também, senhor Alcides, que é importante a gente dizer do fundo. Além da questão da indenização, caso haja algum foco da doença, existe também o apoio que o Fundepec dá para o próprio governo, né? Porque o Fundepec, ele dá uma focinha ali no IDAF, né? Que é um dos órgãos, na minha avaliação, um dos órgãos mais importantes que nós temos na estrutura do governo. Desde o início que nós começamos a trabalhar, a orientação do mapa, o fundo é parceiro do governo. Parceiro do governo com pessoal, com logística, com serviço de campo. Por quê? Porque o que aconteceu? Por que foi criado os fundos? Porque o governo tem a parte burocrática que ele não pode desviar da parte burocrática. Certo. Então nós precisávamos de um técnico, um veterinário representando o IDAF em Brasília. Então nós tínhamos a viabilidade mais depressa. Quando pagava a passagem, pagava a estadia, porque a hora que começou o processo é rápido e longo, muita exigência. Certo. Entendeu? Então o fundo é parceiro E outra coisa, né? desde 99. Seu Alcides, por exemplo, eu vou aqui colocar uma situação, eu vou só imaginar uma determinada situação. Eu vou voltar no tempo. Vamos supor que lá em 99, vocês, produtores, junto com o governo, chegaram a uma definição de que seria preciso contratar ali 15 veterinários. Vamos supor, 15 veterinários e mais 10 zootecnistas, vamos supor. Para o governo agir de acordo com as regras, o que ele tinha que fazer? Ele teria que fazer concurso, teria que abrir edital, e o Fundepec não, Juninho? Perfeitamente. Foi o que nós fizemos. Exatamente. Foi o que nós Só para você fizemos. ter uma ideia, ainda hoje são convênios que são renovados a cada 3 anos. E aí o fundo ainda suporta 26 funcionários. A gente chegou a ter quase 50. E esse convênio vence agora daqui a um ano, no próximo ano. Aí nós vamos ver a possibilidade de poder cessar ele e continuar para poder refazer o fundo mais rápido, entendeu? Então você vê desde essa época a importância do fundo com relação a essa parceria. Que é como você falou, governos têm limitações orçamentárias de contratação. Antes o fundo suportava 20 veterinários. Olha a importância. Aí o governo fez um concurso, então hoje nós só estamos com técnicos nos escritórios. Cada escritório do IDAF tem um técnico, que o Fundepec paga, mas está a serviço do IDAF. Então é de fundamental importância. É o IDAF que nos indica, quando sair a gente substitui. Então isso tudo através de uma parceria formal, que são convênios que vêm sendo renovados conforme a necessidade do Estado. Bom, então o fundo e o IDAF são quase irmãos siameses. Sim. Mas quem ganha é o Sim. produtor. Eu sempre, como eu te falei, já é uma parceria de sucesso, na minha opinião. E o mais importante do fundo e de um estado livre de aftosa, sem vacinação, não é o estado de livre de aftosa sem vacinação. Isso vale muito. Mas a questão é manter esse estado, que aí é o mais complicado. Então, já estamos nessa parceria desde 99, então nós continuamos com essa parceria, da medida que o governo não for mais dependendo do Fundepec,
nós vamos tomar outras ações. Certo. Exatamente. Eu queria saber, a gente falou que o Fundepec é uma espécie de caixinha, uma poupança que se tem ali, sim, alimentada pelo produtor. Perfeito. Agora, não é todo produtor que contribui. Existem, digamos assim, diferentes classificações. Eu queria que você explicasse isso. Isso é um ponto. E outra coisa que eu queria que você colocasse aqui para a gente, de forma transparente, quanto que tem dentro dessa caixinha de grana, de dinheiro. Como é que está o recurso do Fundepec? Do fundo, o fundo é de caráter contributivo, né? Então, não é o produtor, ele contribui por um entendimento da importância dele ter um órgão dele, produtor, né? Hoje o fundo fez uma parceria para o Acre avançar nesse programa, fez uma parceria estratégica lá atrás. Resolvemos todos os escritórios para a gente poder avançar na questão da fitosa, e hoje nós estamos restabelecendo o fundo, nós estamos em torno de 3,8 milhões já no caixa. 3,8 milhões. Olha, isso para a rotina de vocês e para os riscos que vocês administram, isso não é muito dinheiro, né? Não é, mas nós estamos reconstruindo, nós estamos com a mesma taxa fazem 4 anos, são R$ 2,40 que o pecuarista paga para o abate do bovino. R$ 2,40 por cabeça. 4 anos que a gente não marca. Na hora do abate. Na hora do abate. Na hora do abate. Ele contribui. E 0,75 em caso de transferência. 0,25. 0,25. 0,25. CPF para CPF. Certo. Então, mas o objetivo não é o fundo também ser milionário. O objetivo é a gente restabelecer o caixa dele. Obviamente, se a gente pudesse, como a pecuária veio atravessando momentos de crise, então nós achamos interessante, vagarosamente, refazer isso aí. E quando a gente puder agora reformular esse convênio que vence daqui a um ano, provavelmente a gente vai dobrar nossa capacidade de refazer o fundo. Não, você falou uma coisa agora que acabou me educando. Realmente, o fundo não precisa ser um fundo milionário. Não é isso. A força do Fundepec não está em si ele ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não é isso? Temos que manter... É o produtor entender que ele tem que cuidar do negócio dele. Dessa fórmula bem feita, e todo o apoio que foi feito eu sempre achei correto, porque é o seguinte, os governos, os orçamentos, a parte orçamentária de governo é muito difícil para você contratar, refazer. Então o fundo acelerou muito na gestão do auxílio, tudo. Nós ficamos muito felizes nesse aspecto, que isso é fundamental. Você pode ter certeza que, sem medo de errar, que o fundo foi muito importante nessa caminhada para a gente sair da fitose. Claro que tem que ter a chancela do Estado, que é ele que tem essa parte, mas o fundo estava ali desde o começo. Para você ter uma ideia, lá atrás, desconhecido, quantas vezes o Fundepec apoiou naqueles rios, tudo era o Fundepec apoiando. Eu me lembro. Estou dando um pequeno exemplo de como é importante essas coisas. Ô Juninho, eu me lembro que quando estava prestes a ser avaliado pelo pessoal do Ministério do MAPA, e também a turma de fora do Brasil que vinha avaliar como é que estava a rotina de vocês aqui nos pastos, nas propriedades, foi um corre-corre danado de produtor para poder ajeitar os escritórios. Conta aí pra gente, lembra aí pra gente esse aperreio. Esse aperreio foi grande, devemos muito a esse cidadão aqui, que era o presidente, o Alcides. Seu Alcides, foi arrojado, foi chamado pelo governo para dar essa contribuição, o fundo não se furtou. Praticamente zeramos nosso caixa na época, mas ficamos livres de afitose, que propiciou toda essa saída de gado que tem do Acre, esse sucesso que os frigoríficos estão. Então foi uma decisão estratégica, no momento estratégico, crucial até. Então, essa que eu te falo a importância. Agora, Juninho... O que adianta caixa sem estar nesse estado sanitário? Agora, seu Alcides, eu vou lembrar aqui uma situação, é o seguinte, ele falou assim, no momento estratégico. Esse momento estratégico ao qual ele está se referindo, qual foi? Porque Rondônia estava no mesmo aperreio que a gente. Olha só o risco, é importante o internauta ter ciência disso. Perceba, estava sendo avaliado, os estados estavam sendo avaliados, não é isso, seu Alcides? Isso. E aí, imagine a cena. Quando montaram os blocos. E vamos imaginar, Rondônia consegue aumentar a classificação para a área livre de aftosa sem vacinação, e nós, no Acre, não conseguíssemos. Nós iríamos ficar isolados do país. E chegou uma hora que a Rondônia queria deixar nós. Foi mesmo? Chegou uma hora que aí eu fico quis imaginando... deixar nós. Aí eu quero dizer aqui a capacidade do secretário, do Estado, do governo e do Geraldinho do MAPA, que
o MAPA, o pessoal do MAPA aqui de Rio Branco, Mas me diga, o IDAF. mas me lembre aqui, Foi seu um auxílio, maior alguém trabalho. bateu na mesa? Alguém bateu na Alguém mesa? bateu na mesa, muita gente, produtor rural. E aí teve uma turma, o Juninho, que era diretor executivo, e teve vários fazendeiros que nos apoiou, porque era uma decisão muito difícil para me tomar. Muito, Aí imagino. conversei com o conselho deliberativo e vários fazendeiros falaram assim, não adianta o dinheiro do fundo ficar no caixa. Isso, não tem né? sentido. Então nós temos que ser zona de virtuosa, porque se nós não for agora, é só 2026. Seria agora, mais ou menos. Como Olha só o tanto de Começa agora. dinheiro que estaria em jogo. E nós fomos os primeiros a entrar nesse bloco. Então, imagina que história do Acre, que satisfação para o fundo. E eu também aqui quero agradecer ao produtor rural. Foi muito importante, que quando veio a determinação do MAPA e o IDAF começou a trabalhar, a equipe do MAPA, do IDAF começou a trabalhar, os fazendeiros cumpriu, vacinou seu rebanho e tudo. Fazendeiro, produtor rural é o setor mais importante dentro do Fundepec. Muito bom você ter falado, o senhor ter falado isso, seu Alcides. Agora eu queria que você me desse um bastidor desse episódio aí que ele lembrou agora, seu Alcides, de que Rondônia já estava querendo lavar a mão do Acre, né? Me lembra aí alguma coisa? O fato é o seguinte, teve uma reunião em Manaus e praticamente o Acre ia ficar. Ficar de fora. Com muita habilidade o governo do estado, através do doutor Edivan, que estava nos representando na época, conseguiu mais 90 dias. Porque Rondônia tinha que avançar, não tem meio termo nisso aí, né? Então, nesse momento, o Fundepec foi instado a cooperar, cooperamos e avançamos. Que era só questões pontuais, mas se envolvia algumas coisas que nós não tínhamos ainda conseguido. Então, foi esse bastidor, foi um momento decisivo. Tivemos um bom relacionamento com o governo, entendemos o problema, entendemos a situação e cooperamos através do auxílio, que foi uma decisão muito arrojada da parte dele até. E outra coisa... E isso, lógico que o fundo também, é bom frisar que ele tem um conselho de 6 órgãos. Né? O fundo não é duas pessoas que decidem, tem um conselho, tem um formado por quem? É o representante da federação, o representante do IDAF, o representante do MAPA, o representante das leiloeiras e o representante dos frigoríficos. Isso desde a constituição deles. Por que frigoríficos e por que leiloeiras? Que eram contribuintes também. Porque a federação, representando os pecuaristas. Então, é um colegiado, no fundo. Correto. Certo? O senhor queria falar alguma coisa, senhor Alcides? Não, o maior problema nosso quando a coisa apertou mesmo, que a coisa apertou de 2004, de 2005 a 2021. 2004 a 2005. De 2004 a 2005 a coisa ficou apertada. Apertada. Por quê? Porque nós tínhamos que ter cumprido todas as exigências para não ser risco conhecido. E a logística do Acre muito difícil, o tempo curto, entendeu? O Alto Juruá aqui mais fácil, com mais facilidade, mas o Vale do Juruá com muita dificuldade. Foi aonde o Fundepec mediu os maiores esforços para ajudar o IDAF, entendeu? Em recurso financeiro e para conseguir fazer os levantamentos. Certo. Porque senão não ia nada para frente, se você não tivesse os dados que o MAPA te pedia. E também aqui quero agradecer também todo o grupo do IDAF. Todo o corpo do IDAF. Maravilhoso. O povo não medir esforço, entendeu? E hoje somos o que somos. E temos que manter, eu sou da opinião, que até que o governo estabilize, porque, igual você falou, tem que fazer concurso, é um treino demorado, entendeu? Eu sou da opinião que nós não podemos largar de ser parceiro do governo. Largar a parceria com o governo? Não podemos. Não dá. Não porque perfeito, senhor Alcides. O maior problema é a manutenção do nosso estado. Eu vou pegar esse seu gancho, ô Juninho, já que conquistar essa classificação foi algo assim muito importante e estratégico para a nossa economia, a manutenção dessa classificação ela é muito difícil. Eu queria entender quais são os atuais gargalos do Fundepec que vocês precisam superar. Então, é difícil chegar onde o Acre chegou. Agora, muito mais difícil é você manter esse status no sentido que agora você tira a vacina. Até a gente conquistar esse selo, esse status, nós tínhamos a vacina. Então, a vacina protegia.
Então hoje é muito mais importante o cuidado. Só que eu sou muito seguro, porque eu acompanhei a evolução do IDAF. Hoje, sem medo de errar, nós temos um dos melhores institutos de defesa do Brasil. Eu falava muito de Rondônia e tal. Na minha opinião, a evolução do IDAF, o corpo técnico do IDAF, a estrutura que o IDAF conseguiu não perde para nenhum estado brasileiro. Pois é, vou só ressaltar aqui rapidamente, antes que eu esqueça. O ano passado teve o 3º treinamento a nível de Brasil em Cruzeiro do Sul, não sei se você soube. Sim, aquela simulação que vocês fizeram lá. Uhum. E o IDAF, o Fundepec, inclusive, contribuiu com alguns itens. Eu estive lá, que me convidaram, participei lá. Se você visse a capacidade operacional que o nosso instituto tem, porque agora é a parte técnica, né? É claro que o fundo pode ajudar, mas agora é a parte técnica. E isso hoje, você só observa a estrutura física do IDAF hoje. Então é isso que conta, é a capacidade de intervir. Então isso é um IDAF hoje altamente preparado, viu? Olha, que eu conheço vários institutos, eu não tenho vergonha de dizer que, na minha opinião, nós estamos à frente de Rondônia hoje, que era... Olha só, como é irônico. Como produtor, é irônico, mas é verdade. Hoje a gente pode ter uma certa tranquilidade quanto a isso. Agora, eu conversei com o Francisco Tum, que é o presidente do IDAF, e ele me lembrava que a meta do governo é transformar, até o final da gestão de Gladson Cameli, o IDAF do Acre entre os 3 melhores do país. Em agência. Eu não duvido não, Eita. Eu não duvido não, para mim o seu Alcides já colocou, melhores. E a gente, já colocou o Fundepec. Agência. Não. Tudo bem, mas vai transferir, assim, eu digo em agência. Em vez de ser secretaria. Agência de defesa, né? Agência de defesa. Ah, perfeito. Porque são um estado acima. Correto. E outra coisa que não está na sua pergunta, mas já que nós estamos falando de Fundepec, eu acho que o pessoal tem que saber. Pois não. Quando foi o governo resolveu fazer a criação de pintinho no Acre para distribuir para os pequenos produtores. Para distribuir para pelo seu jeito, o senhor não concordou muito com isso, né? Não, concordou? Pelos pequenos produtores. Então, era um trem muito complicado. Como que um produtor rural vinha aqui comprar um pintinho, porque era pago o pintinho. Sim. Vinha os ovos férteis de São Paulo, chocava na incubação, e o produtor rural vinha aqui comprar o pintinho. Como que o produtor rural ia vir aqui comprar o pintinho e pagar em dinheiro? Que até, se eu não me engano, era aqui no Parque de Exposição. Isso. Aí nós fizemos um convênio com o governo, cedendo simplesmente a conta. Uma conta do Fundepec. Fizemos um convênio, abrimos uma conta no Fundepec, que era específica da incubação, o produtor ia lá pagar, aí a incubação prestava conta do Fundepec. Não desrespeitava a lei, então isso aí é mais um exemplo que o senhor Alcides está colocando dessa parceria com o governo do estado. Juninho, o nosso tempo já está esgotando, eu queria que você arrematasse aí, senão eu vou levar mais carão aqui. Não, Itan, é só agradecer o teu convite. É muito importante que a gente esclareça isso, aproxime mais o produtor rural do fundo e dizer que o fundo é do produtor. Então, os objetivos são muito claros do fundo, o fundo é super transparente. E parabenizar o produtor. Se nós estamos onde estamos, deve ser políticas públicas bem feitas. Você veja bem como é que é o Brasil. A gente só ressalta pontos negativos do nosso país, mas olha só, em 25 anos conseguimos sair de um risco desconhecido. Hoje temos um melhor status. Na minha modesta avaliação, temos um dos melhores institutos. Então, isso tudo feito junto com o produtor rural. Então, o fundo é do produtor. O produtor tem que ter orgulho que foi através do produtor, junto com todo esse entendimento do governo, que chegamos ao ponto que está nosso rebanho hoje. Então, sanidade é tudo, o produtor tem que estar cada vez mais atento, porque agora é a hora da gente ter mais cuidados ainda. Antes de eu passar para o seu Alcides, eu queria que você respondesse rapidamente, brevemente. Aqueles que exigem transparência do fundo, a gestão desse fundo, como é que é o gasto disso, aqueles que exigem isso, o que você responderia a essas pessoas? Eu responderia que o fundo está aberto, temos o produtor procura a federação ou procura o próprio fundo, nos procure. Estamos ali na Coronel Alexandrino, sempre disposto a mostrar. O fundo é muito transparente, não temos
dificuldade nenhuma quanto a números, quanto a política que o fundo adota. Temos o conselho, então é muito tranquilo da nossa parte. Não poderia o fundo tomar a iniciativa de alguma forma, expor publicamente também na internet? É uma ideia, poderemos pensar nisso também. Evitaria problemas? Sem problema né? nenhum, evita. O dinheiro é do produtor. Perfeito. Né? Senhor Alcides, eu queria que o senhor concluísse as suas palavras. Eu até falei para o Juninho que eu fui presidente 2 mandatos. E faltou no meu mandato divulgação do fundo. Que nós tínhamos que ter uma divulgação do fundo mais clara, entendeu? Gastar uma verba com isso. Mas com a questão de segurar, não gastamos, não divulgamos o fundo. Tinha pessoas que queriam fazer esse trabalho para nós. Deixar nos escritórios do IDAF. Aí até falei para o Juninho para nós divulgar, mas o fundo não tem, o fundo é aberto. Perfeito. Está lá, nós temos a contabilidade com o Maurício Prado há 20 anos, entendeu? O escritório Prado. Então o fundo é transparência. Não, mas são questões pertinentes, são coisas que a gente como administrador pode melhorar, não há essa dificuldade realmente, tá? Isso aí o produtor fique tranquilo que a gente é de fácil acesso, então não seria esse o problema do fundo. Perfeito. Olha, eu conversei aqui com o José Marcos Leite, presidente do Fundepec, e com o senhor Alcides Teixeira da Rocha, vice-presidente do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui e só lembrar, o nome do site é AC24 Agro. Então, o Fundepec só não nos utiliza se não quiser. Então, nesse processo de transparência, de publicação das... Pode, me use. Tá aí, realmente é verdade. Aí, uma boa sugestão. Me use. Então fica Vamos a dica. Conversar mais até, podemos até mensalmente ou trimestralmente bater um papo e sempre atualizar o produtor. Uma grande ideia. Até o canal de comunicação de vocês está aí. Porta está aberta. Por isso que conversando, as soluções ficam até mais fáceis. Tá certo. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, senhor Alcides. Eu queria saber da produção se ainda é possível colocar o VT.